Você sabia que uma carta psicografada por Chico Xavier foi utilizada como prova em um tribunal? Imagina a cena: um tribunal lotado, o silêncio domina a sala, o juiz observa atentamente. Advogados aguardam o momento de apresentar seus argumentos. Então, um documento inesperado é colocado sobre a mesa. Não é um laudo pericial, não é uma fotografia, nem o depoimento de uma testemunha. É uma carta. Uma carta que, segundo seus defensores, foi escrita por alguém que já havia morrido. Parece impossível, né? Mas essa história aconteceu de verdade e envolve um dos nomes mais conhecidos do espiritismo brasileiro, Chico Xavier. Como que uma psicografia conseguiu chegar aos autos de um processo criminal? Ela realmente influenciou uma decisão da justiça? Ou tudo isso é apenas uma lenda que cresceu com o passar dos anos? Fique até o final, porque a resposta é muito mais surpreendente do que a gente pode imaginar. Durante décadas, Chico Xavier recebeu milhares de pessoas em busca de conforto. Para os espíritas, ele possuía a capacidade de transmitir mensagens de pessoas falecidas. Para os céticos, era um fenômeno psicológico ou religioso sem comprovação científica. Independentemente da crença de cada um, seu nome se tornou conhecido em todo o Brasil. Mas ninguém imaginava que uma de suas psicografias acabaria entrando em um tribunal. Foi então que aconteceu uma tragédia. Um jovem de 15 anos chamado Maurício Garcês Henrique morreu após um disparo de arma de fogo provocado por seu amigo de 18 anos, José Divino. Rapidamente, a polícia iniciou as investigações para descobrir o que realmente havia acontecido. Teria sido um assassinato, um homicídio culposo ou simplesmente um acidente? A resposta mudaria completamente o destino do acusado. Enquanto o processo seguia seu curso, algo inesperado aconteceu. Familiares do falecido procuraram Chico Xavier. Algum tempo depois, surgiu uma carta psicografada atribuída ao jovem que havia morrido. E o conteúdo deixou muita gente sem palavras. Na mensagem, o suposto autor afirmava que sua morte havia sido acidental, pedia que ninguém alimentasse sentimentos de vingança e dizia que o amigo envolvido não deveria ser responsabilizado pelo ocorrido. Imagine o impacto dessa notícia. Uma carta que afirmava revelar a versão da própria vítima. Mas será que isso poderia ter algum valor diante da justiça? É exatamente aqui que essa história fica ainda mais interessante. A carta passou por exames grafotécnicos, que confirmaram a compatibilidade da letra com a de Maurício. Mas, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o tribunal não simplesmente aceitou a psicografia como se fosse uma prova definitiva. Na verdade, o processo já possuía testemunhas, perícias, documentos e diversos outros elementos produzidos durante a investigação. A carta foi apresentada como mais um documento que a defesa desejava levar ao conhecimento dos jurados. Essa diferença muda completamente a forma como essa história deve ser entendida. Mesmo assim, a repercussão foi gigantesca. Os jornais passaram a discutir o caso, programas de televisão levavam especialistas para debater o assunto. Juristas começaram a perguntar: até onde uma crença religiosa pode entrar em um tribunal? Afinal, o Brasil é um estado laico. Isso significa que decisões judiciais não podem ser fundamentadas apenas em convicções religiosas. Por outro lado, o sistema jurídico permite que diferentes documentos sejam apresentados pelas partes. Cabe ao juiz decidir sobre sua admissibilidade e, principalmente, aos jurados avaliar qual importância atribuir a cada elemento do processo. Foi exatamente isso que aconteceu. A psicografia não substituiu a perícia, não anulou depoimentos, não encerrou o caso sozinha. Ela passou a fazer parte de um conjunto muito maior de informações analisadas durante o julgamento. E o réu, José Divino, no final das contas, acabou inocentado tanto pelo juiz quanto, posteriormente, pelo júri. Mas a história não terminou ali. Com o passar dos anos, a internet transformou esse episódio em algo ainda mais extraordinário. Surgiram manchetes afirmando que a justiça aceitou uma mensagem do além. Outras diziam que Chico Xavier absolveu um réu. Essas frases chamam atenção, mas não contam toda a verdade. A decisão judicial não foi baseada exclusivamente na carta psicografada. Os jurados avaliaram todas as provas produzidas ao longo do processo.
Mesmo assim, ninguém pode negar que a presença daquela mensagem tornou o julgamento um dos mais incomuns da história brasileira. Até hoje, estudantes de direito analisam esse episódio. Pesquisadores da área jurídica o utilizam para discutir os limites da prova. Historiadores lembram do caso sempre que o assunto é em relação à religião e justiça. E o nome de Chico Xavier continua inevitavelmente ligado a esse debate. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. E se você fosse um dos jurados? Se tivesse diante de você uma carta atribuída à própria vítima, você simplesmente a ignoraria? Ou permitiria que ela influenciasse, ainda que um pouco, sua percepção sobre os fatos? Essa é uma questão que talvez nunca tenha uma resposta definitiva, porque ela não envolve apenas leis, envolve crenças, valores, emoções e a forma como cada ser humano entende a própria ideia de verdade. Talvez seja justamente por isso que esse caso nunca caiu no esquecimento. Décadas se passaram. Os personagens dessa história já pertencem ao passado, mas o debate continua vivo. Pode a fé caminhar ao lado da justiça? Existe espaço para experiências espirituais dentro de um tribunal? Ou a verdade jurídica deve permanecer limitada apenas ao que pode ser demonstrado por métodos objetivos? Independente da resposta, uma coisa é inegável. Pouquíssimos episódios conseguiram reunir em uma mesma sala de audiência o direito, a religião, a ciência, a filosofia e o mistério. E talvez seja exatamente por isso que, tantos anos depois, essa história continue despertando fascínio em milhares de pessoas. Porque algumas perguntas sobrevivem ao tempo, e algumas histórias parecem se recusar a terminar.